A gente abre a edição do Cidade Alerta de hoje falando, de uma nova estrutura que o Estado lança na região norte de Mato Grosso, porque a gente vem acompanhando, uma escalada muito grande e cada vez maior dos adolescentes, dos menores infratores relacionados aí com a criminalidade mesmo, ou seja, com o mundo do crime. Ainda ontem, hoje, falando aqui nos nossos telejornais, da ação toda de adolescentes envolvidos na morte daquelas duas irmãs lá em Porto Esperidião, vários outros casos aí relacionados com execuções, organizações criminosas, e cada vez mais adolescentes estão envolvidos nessa história. Eles têm aí uma espécie de moeda de troca para o crime organizado. Inclusive, a bandidagem usa os adolescentes porque quando eles acabam, de alguma maneira, sendo flagranteados, ou são pegos numa situação de ato infracional, um flagrante de ato infracional análogo a crimes gravíssimos, o que acontece? É uma pena menor que o adolescente tem, porque pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, uma internação máxima para um adolescente, se ele matar alguém, qualquer outra atrocidade que ele cometa, é de no máximo 3 anos. Já para uma pessoa que é maior de idade, muda, A pena vai aí de 12, 15 a 30 anos de prisão. Enfim, nós temos um desafio muito grande para encarar essa realidade toda, para fazer aí, digamos, a recuperação, se é que é possível, desses adolescentes. Embora uma grande parte só tem uma questão aí de uso da idade em relação ao ECA, porque no fundo já tem uma atividade até maior do que vários bandidos na sociedade. E a gente abre aqui o programa de hoje contando que nessa manhã de quinta-feira o governador do estado inaugurou o Centro Socioeducativo Masculino para Menores Infratores em Sinop. A unidade servirá para a internação de adolescentes que cometem atos infracionais graves. Vamos saber todos os detalhes na reportagem da Joyce Moore. Construída em uma área de 40 mil metros quadrados no núcleo colonial Celeste, no bairro Jussara, a obra da nova unidade custou mais de 14 milhões de reais aos cofres públicos. E o governo do estado está investindo ainda outros 2 milhões no aparelhamento das instalações. A inauguração aconteceu nesta quinta-feira pela manhã. O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel César Roveri, estiveram presentes para inaugurar, juntamente com o prefeito Roberto Dorner e demais autoridades, o novo Centro de Atendimento Socioeducativos de Sinop. Também esteve presente o promotor Paulo Prado, da Infância e Juventude de Cuiabá, que explicou que este é um projeto criado pelo Ministério Público há 20 anos atrás. Isso aqui é fruto de uma ação do Ministério Público, durou 20 anos. Durou 20 anos. E aí nós fizemos um termo de ajustamento de conduta e o governador Mauro Mendes está realizando. Já foi inaugurado um em Rondonópolis, foi inaugurado outro em Barra do Garças e agora aqui em Sinop para 60 adolescentes infratores em conflito com a lei. O que significa? Que aqueles adolescentes que praticam atos infracionais como roubo, homicídio, latrocínio, ao invés de eles serem liberados por não existir um local para cumprirem a medida socioeducativa, eles vão ficar agora nesse local e aqui nós trabalharemos a ressocialização. Além de oferecer 60 vagas para adolescentes em conflito com a lei, aqueles aos quais foram impostas medidas judiciais de internação, o novo Casé Sinop possui 4 salas de aula, campo de futebol, 2 solários de 547 metros cada, gerador de energia, guarita, entre outros serviços. É uma ideia inovadora criada no estado de Mato Grosso, que vai inclusive oferecer cursos de capacitação para os adolescentes. Aqui você vai ter uma área para prática esportiva muito grande, interagir entre os adolescentes, profissionalização. A nossa ideia é trazer cursos profissionalizantes aqui para dentro. A questão do lazer deles, incluindo não só esporte, mas o lazer como um todo também haverá. Enfim, a ideia é nesse sentido, atendimento psicossocial por psicólogos e assistentes sociais,
tudo nesse intuito, não só dos adolescentes, diga-se de passagem, mas o atendimento também é voltado para as famílias, para que quando ele sair daqui, a família também já esteja preparada para recebê-lo em casa. Presente na inauguração, o governador Mauro Mendes falou sobre a importância de centros como este para que os adolescentes infratores não fiquem nas ruas. Esse é o grande objetivo, né? Dar a oportunidade para que eles possam se ressocializar, voltar para a sociedade. A pena, ela não tem hoje, né, essa capacidade no Brasil, tanto que grande parte, a estatística brasileira mostra que grande parte daqueles que cometem crime vão para os presídios brasileiros, saem de lá e voltam a cometer crime. Então algo de muito errado está acontecendo há muitos e muitos anos, talvez décadas, e pouca coisa tem sido feita nisso aí. Cabe a mim, como governador, criar as condições para aplicar dentro da legislação atual. E esse novo centro de ressocialização e outros que já foram construídos, estão sendo construídos, ele tem esse objetivo de dar uma estrutura melhor para aplicar dentro da realidade atual da lei brasileira. E o governador também falou sobre a necessidade de se revisar as leis. Cabe ao Judiciário e ao Poder Legislativo melhorar as leis, porque hoje não tem a menor condição de você comparar um adolescente de 16 anos, dos tempos atuais, com um adolescente da época que a lei foi elaborada, há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Hoje um adolescente de 16, 17 anos, ele tem completa condição de ter discernimento, mas é a lei brasileira. Hoje você comete um crime, uma grande atrocidade, ele passa 2, 3 anos preso no máximo, e vai ser colocado em liberdade. Os bandidos estão usando menores para praticar crimes pela fragilidade, por essa estupidez, me desculpa dizer, da lei brasileira. O Código Penal brasileiro ele é datado da década de 1940. Olha quantas coisas o mundo mudou, o Brasil mudou, o Mato Grosso mudou, a sociedade mudou, a lei é a mesma, com alguns remendos. É hora do Congresso Nacional sentar, fazer uma grande reflexão sobre a violência no Brasil, e fazer um novo instrumento para combater a violência e os bandidos. Eu concordo em gênero, número e grau com o governador, né? Existe um movimento hoje para rediscutir essa história toda, né? Porque não dá. Nós precisamos, de alguma maneira, atualizar essas questões. É claro que quando o menor chega nessa condição, né, do ato infracional análogo a crimes graves, né, hediondos até, né, como o próprio roubo seguido de morte, né, o latrocínio, o ato infracional análogo ao homicídio, né, agora tortura, né, tem adolescente que é chefe de setores aí de organização criminosa. Nós vamos ter que barrar isso com a legislação. Não dá mais para tratar um adolescente de 17 anos e pouco, com quase 18 anos, como se ele fosse um menino apenas, né? Ou seja, no mundo do crime ele já tem posição de chefia. Só que perante a nossa legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é imputável em uma série de questões e a gente fica aí enxugando gelo nessa história. Vamos ter que rever, ou seja, a sociedade brasileira vai ter que encarar essa realidade, porque é aquela história, né? Aqui fora, o adolescente, ele quer cada vez mais os seus direitos, só que na hora dos deveres, na hora de cumprir, inclusive, com legislações, né, mais pesadas, aí é aquela história, não, é só um adolescente, né, não é bem assim, e a bandidagem sabe usar muito bem essa brecha que existe, como o governador colocou ali, ou seja, para aliciar para o mundo do crime mesmo. Então fica muito mais fácil e a gente vê o avanço aí absurdo dessa história toda. Agora, o governo tem que cumprir a lei, né, por outro lado, e precisa de centros como esse. Quem sabe a gente consiga, pelo menos, recuperar parte desses adolescentes que entram aí. Mas é aquela história, né? Infelizmente, não vamos ser pessimistas aqui, mas a maioria, quando chega numa internação dessa, é porque já matou alguém, já cometeu um ato infracional absurdo, porque a grande maioria nem chega aí no casé, né? Não vai chegar aí. Mas é aquela história, nós temos que acreditar e batalhar com isso, mas também tem que rever a nossa legislação, porque não dá mais para criarmos bandidos também, né? Porque é uma situação que está nesse ponto aí, relacionado ao nosso sistema, que não recupera mais menores infratores no nosso país. A gente fala agora para você.